Bora então seguir com o nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Nós estamos lendo neste momento o livro de Romanos e hoje nós leremos os capítulos 6 a 8. Lembrando que nós estamos lendo na versão NVI, que se você quiser baixar gratuitamente o plano de leitura que nós estamos seguindo, é só clicar no link que está aqui na descrição. Deixa eu ver o que mais. Se você está chegando agora, ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e ativa a notificação para ser avisada sempre que um novo conteúdo for publicado por aqui. Se não curtiu o áudio ainda, já aproveita para fazer isso, assim você mostra para a plataforma que esse assunto é relevante e faz com que ela divulgue esse conteúdo para mais pessoas e eu acho que esses são os lembretes. Vamos lá então, minha gente. Romanos capítulo 6. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Escravos da justiça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que, quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem, quer escravos do pecado que leva à morte, quer escravos da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque, embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês. Como ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, que leva mais e mais à iniquidade, assim ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora se envergonham? O fim dessas coisas é a morte. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Capítulo 7. Livre da lei, preso a Cristo. Irmãos, falo aos que conhecem a lei. Ou vocês ignoram que a lei rege o homem durante o tempo em que ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei que a unia ao marido. Por isso, se ela se casar com outro enquanto o marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Entretanto, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não se tornará adúltera se vier a se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que possamos frutificar para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam nos membros do nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Agora, porém, porque morremos para aquilo a que estávamos presos, fomos libertos da lei para que sirvamos com um espírito novo, não por meio da antiga lei escrita. A luta contra o pecado. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Todavia, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Houve um tempo quando eu vivia sem a lei, mas, quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, mostrasse como o pecado é extremamente mau. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Agora, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou! Quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne, sou escravo da lei do pecado. Capítulo 8. A vida pelo Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque, em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer,
visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz, porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. O sofrimento presente e a glória futura. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Mais que vencedores. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou,
também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Sua tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gente do céu! Com esta afirmação, nós encerramos não só este capítulo, esses 3 capítulos do livro de Romanos, mas também o nosso trecho de leitura de hoje, segundo o plano que nós estamos lendo, que nós estamos seguindo, de leitura da Bíblia em um ano. Amanhã nós estamos de volta para darmos mais um passinho juntas e eu espero você aqui comigo, hein? Se durante essa leitura você lembrou de alguém ou alguéms, mais de uma pessoa, compartilhe esse áudio com ela e convide-a para se juntar a nós nesse plano de leitura da Bíblia em um ano. Assim como está fazendo bem a você, eu tenho certeza que está fazendo bem a você, porque me faz muito bem também. Acredite, vai fazer bem a outras pessoas. Então, seja um agente de divulgação desse plano de leitura, espalhe essa notícia, compartilhe não só este áudio, mas outros. Pode compartilhar a playlist. Nós temos uma playlist onde estão todos os áudios lidos até hoje, desde o dia 1º de janeiro. Compartilhe a playlist, convida a pessoa a se juntar a nós. Seja esse agente de transformação na vida de outras pessoas também, esse instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Um grande beijo, então, e até amanhã. Tchau, tchau!